Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. E para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Esse versículo que eu acabei de ler, estou lendo aqui nesse livrinho, né? Noé, liderança e fé. Tá? É um livrinho que tem apenas 16 páginas, né? Tem algumas figuras, né? Isso aqui é um livrinho de 16 páginas, tá? Um livreto, na verdade, eu chamo isso aí. Eu digo que esse tipo de literatura é para quem não gosta de ler, para quem não tem tempo para a leitura. Porque o assunto que trata esse livrinho aqui, eu faria um livro dele de pelo menos umas 120 páginas. Porque existem muitas coisas que eu poderia falar e que, obviamente, em 16 páginas não é possível falar, né? É apenas um resumo. Um escritor poderia pegar esse resumo que eu fiz nesse livro e fazer um livro. Ele só espicharia a conversa, né, o assunto, que é assim que se faz um livro, né? A pessoa parte de um assunto, né, de uma sinopse, e ali daquele resumo ele vai e se estende, dividindo em capítulos, versículos, enfim. Versículo é coisa da Bíblia, né? Então, essa é uma mensagem poderosa, né, contemporânea, algo que eu gostaria muito que as pessoas vissem, né? Se você que mora aqui em Gravataí ou na Grande Porto Alegre, eu tenho esse livrinho para vender aqui na nossa loja aqui no centro de Gravataí, no Shopping das Bolsas. Muito bem. O que tem essa mensagem? Eu fiz uma série de 3 mensagens no Facebook há um ano atrás, há um ano e pouco, né, na época daquele fechamento por causa do coronavírus. Eu fiz uma série de estudos, na realidade, falando de 3 personagens bíblicos pelos quais eu tenho muita admiração. Jó, Ló e Noé. Eu fiz desses 3 personagens, só que eu acho que acabei deletando por engano, alguma coisa assim que eu não sei onde foi parar aquele vídeo. Infelizmente eu não tenho ele. Mas de Noé, o que é que Noé tinha a ver, né? O que Noé, Ló e Jó têm em comum, né? O que eles têm em comum? O que eles têm em comum é que eles viveram em épocas onde não existia igreja, não existia Bíblia, não existia pastor, não existia sacerdote, não existia mestre, não existia uma sociedade organizada onde eles pudessem se reunir, né? Jó, por exemplo, era um homem que viveu, segundo a gente entende, é o livro mais antigo da Bíblia, ele não tinha sequer o livro da lei, que era os 5 primeiros livros que Moisés escreveu, e acredita-se que foi Moisés que escreveu o livro de Jó. Mas é interessante como é que ele conseguia, né, ser um homem segundo o coração de Deus, né? Jó, eu estou falando de Jó, né? Um homem que recebeu de Deus o maior elogio que a gente encontra na Bíblia Sagrada. Na terra não há homem semelhante a ele, semelhante a Jó. Então, porque ele não tinha a Bíblia, ele não tinha uma igreja para ir, ele não tinha nada, ele tinha a consciência dele e o conhecimento que tinha no coração dele a respeito de Deus. E ele serviu a Deus com aquele conhecimento que ele tinha de Deus de forma perfeita. E Ló e Noé, porque eles viveram em épocas de extrema corrupção.
como eu fico me perguntando, tudo bem, Sodoma e Gomorra eram duas cidades muito grandes para a época, mas que hoje em dia elas seriam cidades pequenas, né? Não eram cidades muito grandes. Mas já era um absurdo, né? Que a gente, se você viver numa cidade, por menor que seja, aí no interior do Brasil, em qualquer lugar, aonde somente você, sua esposa e duas filhas, né, crê em Deus e não tem com quem compartilhar a sua fé. Porque da cidade de Sodoma e Gomorra só escapou 4 pessoas. Na realidade, 3, porque a mulher de Ló ficou pelo caminho, né? Então só escapou Ló e as suas 2 filhas. E o que me admira neles é exatamente isso. O que fez com que esses homens, sem nenhum recurso espiritual, que a gente pudesse dizer assim, sem uma Bíblia, sem uma igreja, sem uma comunidade religiosa na qual ele se apoiasse, como é que ele conseguiu escapar da corrupção do mundo? Como é que Ló conseguiu manter sua família unida em torno da sua liderança, em torno da sua fé em Deus, a ponto de ser a única pessoa digna de sair da cidade de Sodoma e Gomorra? Deus não teria destruído aquelas cidades, que não era apenas Sodoma e Gomorra, mas outras cidades que viviam ali ao redor foram todas destruídas. Mas ele foi a única pessoa digna. Se tivessem 10 pessoas naquela região, Deus não teria destruído toda a cidade. E saiu Ló e as suas 2 filhas, né? E a sua esposa. E ainda assim a esposa ficou pelo caminho, não conseguiu se salvar. Noé, conforme eu comecei lendo para você, né, esse livrinho aqui, que você pode encontrar aqui na nossa loja em Gravataí, eu tenho outros livros desse, né? Eu tenho mais uns 3 ou 4 livros desses prontos, que eu vendo lá também, porque resolvi fazer livros assim resumidos para poder passar essas mensagens que para mim são coisas grandiosas, né? E essa mensagem de Noé, liderança e fé, a gente fica imaginando como é que Noé, imagina que o mundo na época de Noé, né? O mundo na época de Noé, se o mundo que Noé viveu tivesse a quantidade de pessoas que existe, por exemplo, hoje na Grande Gravataí, porque não vamos comparar o mundo de hoje com o mundo da época de Noé, mas existiam muita gente. Existia, por exemplo, assim, era o ano 1600, né? Pouquinho mais, desde o nascimento de Adão. Quer dizer, contando de Adão até Noé, haviam se passado 1600 anos. Naquela época, os homens viviam cerca de 700, 800 anos e até 900 anos. Imagina uma população do mundo que só crescia porque as pessoas morriam com muito tempo. Quer dizer, com 900 anos, o homem já tinha neto, bisneto, tataraneto, sei lá o que, tinha tanta gente em volta dele, então o mundo era grande. Imagina então que se o mundo, eu não sei quantas pessoas tinha, já fiz várias pesquisas a respeito disso, mas algumas não me convencem, né? Não me convenceram da quantidade de pessoas que existiam no mundo. Mas imagina que se a grande Porto Alegre, hoje, né, com seus milhares de habitantes aí, né, não sei, não faço ideia de quantos tem, não fiz essa conta antes de fazer esse vídeo, mas e somente 8 pessoas, existisse uma família de 8 pessoas servindo a Deus, não é fantástico a gente perceber isso? Como é que você e mais 7 pessoas da sua família poderia sobreviver com a sua fé, vivendo numa cidade com 200, 300, 400 mil habitantes, 500 mil ou 1 milhão de habitantes que existisse naquele mundo, né? Que existisse no mundo 1 milhão de habitantes, vamos dizer assim, como 8 pessoas puderam se salvar? Ele se salvou por causa da fé que ele tinha
e da forma como ele passou aquela informação para a sua família. Imagina Noé chegando em casa e dizendo assim para a família dele: olha, Deus me apareceu, Deus me falou por sonhos, Deus falou por revelação, ou eu estava no campo e ouvi uma voz do céu que dizia: Noé, eu vou destruir este mundo, faça para você e sua família uma arca, para você se salvar dele. E eu acho interessante que ele conseguiu fazer com que sua família acreditasse naquilo. Acreditasse. A Bíblia diz assim que pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, ele temeu. Deus falou com ele e ele temeu. Ele teve medo. Ele teve medo de ser morto. Ele teve medo de morrer junto com o mundo dos ímpios. Ele quis salvar a sua família. Ele correu para casa. Ele construiu a arca. Pela fé que ele tinha em Deus. Construiu a arca para salvar a sua família. Eu acredito que a mensagem, quando Jesus diz assim como nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus está trazendo a mensagem de Noé para os últimos dias, para os nossos últimos dias. É uma mensagem muito contemporânea, é uma mensagem para os nossos dias. E como é que hoje, você com tantas igrejas, em cada esquina tem uma igreja, você liga a televisão, tem alguém falando da Bíblia, você liga o rádio, tem alguém falando da Bíblia, você está na internet, tem mensagem da Bíblia. E como é que essas pessoas estão se perdendo? Como é que essas pessoas estão se perdendo? Porque elas não têm temor no coração. Elas não conseguem perceber que o mundo está indo para a destruição, para o fim. Mas não conseguem lidar com esta realidade. Em vez de você estar apenas lidando, Jesus diz assim: acautelai-vos para que o vosso coração não se sobrecarregue dos cuidados dessa vida. Isso significa que a nossa preocupação deveria ser com a nossa salvação, para salvar a nossa família da destruição, para salvar a nossa vida da destruição que há de vir sobre o mundo. Deveríamos estar preocupados em cuidar, em fazer essa nossa arca, nessa nossa comunhão com Deus. Mas não é isso que vemos. Nós não vemos nem sequer temor nas pessoas. O ano que vem, 2023, eu vejo que coisas terríveis vão acontecer ali. O reflexo de tudo que está se passando hoje, né? Sempre fomos ensinados que a grande tribulação era assim. 3 anos e meio de calmaria e 3 anos e meio de luta, de correria e de tudo mais. Se esta maneira de olhar as coisas, o meu jeito de olhar estiver certo, então o ano que vem será um ano de muita dificuldade. Eu digo para você que esta guerra da Rússia contra a OTAN, é bom que você entenda isso. A Rússia está enfrentando uma liga de 32 países e está enfrentando mais de 10 ou 12 mil sanções que podem simplesmente acabar com a economia da Rússia e destruir a Rússia, né? E um país como a Rússia não vai se deixar ser destruído, tendo meios para se vingar desta covardia, né? Desta covardia, porque a OTAN não está ajudando a Ucrânia. A Ucrânia não está sendo ajudada, a Ucrânia está sendo usada. O território da Ucrânia está sendo usado como cenário de guerra para enfraquecer a Rússia. Esta é a questão. Os Estados Unidos e a OTAN estão enviando armas para lá, não é para ajudar a Ucrânia. Se eles quisessem de fato ajudar a Ucrânia,
eles parariam com essa guerra. Mas eles estão dando arma, é como você vê duas pessoas se matar e ficar, como é que se diz assim, fomentando aquela guerra, que nem uma briga de galo com um montão de gente em volta olhando e atiçando para que eles se matem mesmo. Porque o objetivo é enfraquecer a Rússia, para depois partir para cima da China. E você acha que isso vai dar em quê? Qual é a visão que você tem? Será que você vive sentado, plantado na frente da Rede Globo, na frente do SBT, na frente da Record, ouvindo essas notícias mentirosas? Eu não me baseio por essas notícias. Eu me baseio pelo que a Bíblia ensina e por aquilo que chega através de outros canais, de outras formas de informação. Isso não vai ficar assim. Isso vai gerar uma crise internacional sem precedentes. Sem precedentes, porque já expliquei o que está acontecendo. Eu falo dessas coisas que estão acontecendo no mundo para que você creia. Como Noé, que quando foi avisado, ele temeu. Ele disse, não, isso é verdade, eu acredito. E ele não via cair nada. A Bíblia diz assim, avisado das coisas que ainda não se viam. E hoje nós estamos sendo avisados de coisas que a gente já pode ver. Noé não podia saber. Deus vai inundar a terra com um dilúvio. Ele nunca tinha visto uma coisa antes assim. E nós estamos sendo avisados de coisas que nós estamos vendo. De coisas que nós estamos vendo. Os Estados Unidos perderam a liderança no mundo, só lideram agora a Europa. A China é a líder mundial porque é a fábrica do mundo, a roupa que você está vestindo, o sapato, a meia, sei lá o que, o óculos, tudo vem da China. É tecido, é tudo, a fábrica é ali. 90% é a fábrica do mundo. Então, se ela fechar as portas agora, todo mundo vai sofrer. E sendo que alimento e comida nós temos no Brasil, mas em outros países não tem. E pode haver o ano que vem uma pressão sobre o Brasil pela exportação desses alimentos. E aí a gente já pode ficar olhando o que pode acontecer. Noé foi avisado das coisas que não se viam e temeu. E para se salvar, ele tomou a providência de preparar a arca e esperar aquele grande dia. E nós estamos sendo avisados de coisas que nós estamos vendo. Mas o nosso comportamento, o comportamento da maioria das pessoas, prova que eles estão apenas esperando o mundo. Tipo assim, eu quero que o mundo se acabe em barranco para eu poder morrer encostado. Só vão sentir realmente a dureza desta realidade, porque o mundo está condenado à destruição, quando eles estiverem sendo destruídos juntos, quando não houver mais jeito de escapar. Eu digo para você, prepare-se. Prepare-se como? Bom, leia esse livrinho aqui, Noé, Liderança e Fé. Não precisa ler esse livro, leia a história de Noé na Bíblia. Eu estou passando uma mensagem que acredito que a minha recompensa vai vir do Senhor. É essa recompensa que eu espero obter na vida. Da minha salvação, da salvação da minha família e daquilo que Deus puder fazer por mim. Então, prepare-se, olhe para Jesus, olhe para o céu, cuide da sua vida, cuide da tua comunhão com Deus, porque realmente o mundo está acabando. Então, você precisa acreditar nisso para que você tome atitudes diferentes. Não fique escutando palhaços aí, inclusive isso aí é uma coisa que eu quero dizer para você. Eu não sou escritor de um assunto só. Você sabe que meus assuntos são bem variados. Eu acho que uma pessoa que fica estigmatizada falando sobre um assunto só, ele pode ser muito útil para quem gosta de fazer uma pesquisa. Se eu for fazer uma pesquisa a respeito de Israel, eu vou procurar
uma pessoa que sabe muito a respeito de Israel. Se eu quiser saber a respeito de um determinado assunto lá, sei lá, a respeito de profecia, vou procurar uma pessoa que seja doutor em profecia. Isso é bom para quem pesquisa, mas para quem se dedica a isso, isso não é bom, porque ele fica estigmatizado. Imagina uma pessoa que só fala de casamento, que só faz piada. Imagina uma pessoa que só faz o povo rir falando de casamento. Você escutaria uma pessoa dessa falar alguma coisa séria? Claro que não, né? Você escutaria um palhaço falando sobre o fim do mundo? De forma nenhuma. Então, não é hora de rir, não é hora de brincar. Não se brinca com as coisas de Deus. Prepara-te, porque Jesus vem e o nosso destino está selado nas páginas das Escrituras Sagradas. Ali está o começo, o meio e o fim da humanidade. Deus nos ajude e nos guarde e nos abençoe nesse dia de hoje e sempre em nome de Jesus Cristo, enquanto a vida durar. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.